Não estás só. Amados, eu até me assustei. De manhã a igreja não tinha lugar aqui, gente. É muita gente que veio de manhã para ir para a praia, dar um rolê, né? Como diz o paulista, fazer alguma coisa assim. Era muita gente de manhã. E agora à noite tem mais gente ainda, porque maior é o que está conosco nessa noite. Amém? Todo mundo feliz, né, irmãos? Os cariocas estão lá em cima, né? A um nível do que a gente está vivendo aí. Todo mundo feliz, ninguém vai barrar, ok? Todo mundo alegre, os botafoguenses bem vestidos aqui. Pastor César. Pastor César com um broche ali. Amém. Louvado seja o Senhor, porque nos dá um discernimento, né, de nós sermos espirituais, mas também sermos seres humanos, né, no qual nos alegramos, curtimos, viajamos, passeamos. Cada um torce para o seu time. Ano que vem o Vasco vai jogar o Mundial contra Bangu Zenit, contra Madureira City. Aleluia. Serginho, está dando uma microfonada aqui, eu acho. Baixa um pouquinho para mim então. Pessoal, nós estamos continuando aqui a nossa série. Pessoal, hoje eu fiquei impactado. Eu fiz até um cálculo errado, quero até corrigir agora para quem estava na internet. Foi me passado que nós iniciamos as ministrações do Evangelho, aquela ordem cronológica que a gente sempre trabalha. Iniciamos 28 de setembro de 2022. E eu fiz um cálculo errado, somei 23, né, como se fosse 1 ano e 3 meses. Na verdade, pessoal, vocês fizeram um seminário de 2 anos e 3 meses, rascunhando tudo o Evangelho em forma cronológica. Dá parabéns para essa pessoa que está do seu lado, que não matou aula. Caramba, cara, eu achei o máximo. A luz está em excesso aqui para mim. Achei o máximo, sabia? Rapaz, mas fiquei tão alegre com isso. E eu fiz a somatória, obrigado. E eu fiz a somatória de 1 ano e 3 meses. Serginho, tá ruim demais aqui. Tira esse excesso aqui para mim. E aí, quando foi me passado, na verdade, que era de 22, agora sumiu tudo, que era de 22, então nós temos 2 anos e 3 meses aqui, pregando somente os evangelhos. Ou seja, tudo sobre Jesus foi lhe passado. Você tem as formas, os caminhos exatos, você está habilitado a praticar o ID de Jesus. Só que não acabou. Hoje é uma semifinal, tá legal? Na quarta-feira é a finalíssima dos evangelhos, nós iremos fechar. E a partir dessa quarta-feira, não domingo que é volta de fruto fiel, mas na próxima quarta-feira, a gente já pode soltar aí o nosso tema de 2025. E vou te falar, eu vou iniciar o tema com o livro que a gente vai rascunhar o livro também. Vou dar uma dica, tá? É no Novo Testamento. É uma epístola. A gente vai liberar o tema em cima desse livro, tá? É pequeno, tá ok? E vai ser maravilhoso. Será um dos melhores anos da nossa igreja. Vamos tratar muito as coisas do reino de Deus. E não fique preocupado, que quem toma conta do reino, as demais coisas sempre são acrescentadas na sua vida. Então segura a mão desse irmão do seu lado e fala: 2025 é o ano de você regaçar a manga, ganhar muita vida para Jesus, curar muita gente em nome de Jesus, falar muito em nome de Jesus. 2025, você e sua casa estarão servindo ao Senhor. Vai ser um ano extraordinário. Eu acho que já deu um meio spoiler aí, já não? Soltou alguma coisa? Então vai ser o quê? O pastor Damar falou: eu sei. Fala aí, revelação. Leonardo Salles. Fala aí. Qual o meu CPF? Eu sei. Vai, revela aqui o meu CPF, irmã. Aí, tem o espírito da revelação aqui, vai, olha lá. Pessoal, vai ser extraordinário, não perca a próxima quarta-feira. Nós iremos finalizar, quer dizer, depois do fruto fiel, né? A outra quarta-feira. Dá uma olhada aqui, Serginho. Eu acho que as caixas, baixa um pouquinho o volume dela.
nós iremos finalizar essa série dos evangelhos. Gente, eu estou falando isso, né? Falta de argumento. Eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi que a gente está 2 anos e 3 meses, Fábio, falando do evangelho de forma cronológica, capítulo por capítulo, juntando, sabe, os 4 evangelhos e andando de forma linear, uns assuntos bem um do lado do outro. Cara, assim, gente, foi um presente de Deus para a nossa vida. Foi um presente. Tem gente que fala assim: eu quero fazer um seminário. Senta, vem para o culto, não falta. E vou te falar, o que você, sem demagogia nenhuma, soberbo é aquele irmão lá, chegou no meu ouvido agora e falou assim: pastor, estou orando para eu não me tornar soberbo. Eu falei: por quê? Eu ganhei Libertadores, ganhei Brasília, se eu ganhar Mundial eu vou ficar soberbo. Ó, o botafoguense ali, falou que vai ficar soberbo. Aí começou aqui: o Real Madrid está desfalcado, pastor, a soberba vai entrar no meu coração. Gente do céu, né? Mas sem demagogia nenhuma. Olha, irmãos, para quem faz seminário, quem já estudou alguns períodos, o que nós tratamos de evangelho aqui, nem sala de aula, você não tem esse tempo para isso. Em 2 anos você tem que estudar todas as matérias. Em 2 anos a gente estudamos somente os evangelhos. Parabéns para vocês, estão de parabéns aí. Todos vocês que não faltaram, estudaram em cela, fizeram a sua resenha. Você pode pegar todas essas ministrações e tornar ela em uma apostila. É as suas aulas dos evangelhos. Amém? Agora hoje nós iremos caminhar mais um pouquinho, antes da nossa final, é a semifinal, e nós iremos falar aquilo que, hoje é domingo, o pastor Sérgio pregou na quarta-feira. Domingo passado nós falamos da ressurreição, parte 1. Agora nós iremos para a ressurreição, parte 2, ok? Mateus 28, verso 1. 28, 1, me abafou, estou nem me ouvindo aqui agora. Mateus 28, verso 1. Diz assim, o nosso tema agora é a ressurreição, Ricardo, parte 2, ok? Dá uma olhada nessa imagem, o que você vê lá? Diz para mim todo mundo junto, por favor. O que você vê? O túmulo de Jesus, a pedra onde possivelmente foi colocada, um lençol dobrado, e o nosso tema, ressurreição, parte 2, o lençol dobrado. Tem alguém comigo aí, não? Então diga amém no seu lugar bem alto. Isso, agora vamos à nossa leitura, por favor. Mateus 28, verso 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. De repente, dona Emília, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo, caíram desmaiados, como mortos. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados e disseram assim: vocês devem dizer o seguinte, 2 pontos, os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo do Senhor. Se o governador ficar sabendo disso, nós o defenderemos, para que não o complique. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Todo mundo junto, os guardas, mais alto, os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus e continuam a contá-la até hoje. 8 de dezembro de 2024. Palavra atualíssima para nós nessa noite hoje. Que Deus nos abençoe e abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos de fato cultuar e aprender e depois praticar aquilo que nós iremos ouvir. Bom, o assunto nosso ainda é a ressurreição de Jesus. Quem está acompanhando essa série da crucificação já está aí mais do que tocado que isso é uma realidade. Só o que chama atenção para a gente é que a mentira, por diversas vezes contado, ela acaba, como diz, uma mentira repetida várias vezes, ela acaba parecendo uma verdade. Parece, mas não é. Por quê?
o tempo ele é responsável para revelar o que é certo e o que é errado. O tempo também é responsável para revelar o que é mentira e o que é verdade. O tempo, na verdade, tem as suas responsabilidades, pois, diz mamãe, que deve estar em casa agora me ouvindo, a mentira tem o quê? Perna curta, é verdade, ou seja, a durabilidade dela não é um bastante. Vejam bem que quem conhece aí, quem já foi um ex-mentiroso, existe ex-alcoólatra, ex-traficante, ex-homossexual, existem essas coisas todas de ex. E também tem um ex-mentiroso, que a mentira também é um pecado gravíssimo. A Bíblia diz: ficarão de fora os mentirosos, ok, pessoal? Só que o texto diz para a gente em que o assunto pertinente agora na primeira etapa nossa, sobre a crucificação de Jesus, é que os guardas do templo, eles sofreram uma ação no qual eles ficaram apavorados, e o texto diz que eles quase desfaleceram, e a aparência dele era como mortos, porque o anjo veio ali no túmulo de Jesus, a saber, no terceiro dia, na manhã bem cedo de domingo, antes do sol nascer, o dia já clareou, e nesse exato momento o anjo rola a pedra do túmulo de Jesus, e eles ficam tônicos com aquela claridade das vestimentas do anjo, com aquele brilho celestial do anjo, e eles ficam, medonhos, e acabam desfalecendo, desmaiando, até possivelmente achando que era um fantasma, o poder do céu invadindo a terra. E nesse exato momento, eles não veem mais o que acontece, né? Nesse exato momento também as mulheres visitam o túmulo de Jesus, e nós iremos ver isso com bastante veemência e clareza aqui. Só que o texto diz que assim que eles acordaram, eles tiveram uma ideia, né? Para não desfazer do seu plantão, eles foram até os líderes religiosos, tá? Os soldados de Roma, junto com os líderes religiosos, e clamaram uma mentira. Qual a mentira? Eles disseram assim: olha, para que não se afame e o povo fique na esperança desse tal evangelho, que antigamente o nome evangelho tinha como nome o caminho, que para eles era uma seita, tá? Para que isso não se afame mais e não crie mais poder pela veracidade do fato comprovado, vamos propagar uma mentira. O Jefferson está ali, ele já mora em Jerusalém, vai e volta 50 vezes ao ano. Se você tiver um guia turístico, ele pode me confirmar isso, um guia turístico contratado para lá, o meu guia me disse essa história, sobre o túmulo de Jesus, lá no jardim, lá onde Jesus foi colocado, o seu corpo durante 3 dias, é chamado jardim do túmulo, ok? Que é bem próximo do lugar onde ele foi pendurado também, chamado o Monte da Caveira, ok? Ou Gólgota, como alguns é conhecido. E nesse jardim, ele foi colocado, nesse mesmo jardim, Jesus também foi ressuscitado, nesse mesmo jardim onde nós estamos falando hoje. Quando você vai lá visitar, o guia turístico, ele faz as colocações geográficas, os acontecimentos bíblicos. Então ele está ali não como partido, se ele é cristão ou não, a maioria não é, são ortodoxos, né? São da antiga aliança, de Abraão, de Moisés, de Davi, os patriarcas, os reis da história bíblica antiga. Então eles vêm com uma imparcialidade, e até hoje eu ouvi o meu último guia agora, dizer literalmente o que está acontecendo aqui. Olha, dizem a história, né? A história conta, reza a lenda, né? Algumas coisas desse tipo, mas que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus enquanto os guardas estavam dormindo. Então essas histórias são rudimentadas, contadas até hoje. Claro que nós estamos ano à luz na vantagem. Qual é a vantagem nossa? A vantagem nossa é que a gente não está sentindo na pele uma fama no qual não é verdade. Nós estamos aqui sentados domingo 6h57 da noite, Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, a pessoa que está do seu lado, a pessoa apaixonada por Jesus, cheirosa, tomou banho hoje, já se alimentou nessa manhã, você está hiper confortável para ouvir o que eles desesperadamente estavam ouvindo. Nesse exato momento que está acontecendo isso, os discípulos estão de uma forma desesperada, porque o seu maior líder, né, Jesus, havia sido pego por Roma e pelos próprios líderes do tempo, e foi crucificado da pior morte que existe naquele tempo. Então está todo mundo intocado e escondido, e nesse exato momento eles estão sendo afamados de algo no cujo qual, aquilo que foi alimentado durante 3 anos,
Jesus dizendo, olha, o Filho do Homem vai morrer, é necessário que ele padeça. Ele trouxe até uma tipologia, olha, eu derrubarei esse templo por 3 dias e reconstruirei o templo de novo. Ou seja, estava dizendo sobre ele. Então não faltou informação dos discípulos a saber que isso que Jesus está se passando, isso era necessário que acontecesse. Então, mas para eles é desesperador. Quando você vai ouvir as próximas páginas, os próximos comentários aqui, você vai ver que os discípulos não criam muito na ressurreição de Jesus. Ou seja, eles estavam desesperados, ao ponto de eles dizer que Jesus aparecendo para eles era um fantasma. As mulheres vão levar as primeiras notícias, eles ficam incrédulos, né? E você conhece na história, na quarta-feira você vai conhecer um cara chamado Tomé, que ele vai dizer assim, só acredito vendo. Quando Jesus aparece para ele, ele põe a mão furada e diz, Tomé, toca na minha ferida, né? Tem gente que toca na ferida do outro para machucar, porque não acredita que o nível da verdade que a pessoa está dizendo. É o caso do discípulo chamado Tomé. Agora, o que interessa para a gente é uma coisa extraordinária de se contar. Por quê? Porque o texto diz que uma mentira foi contada e foi paga, essa mentira, para que pudessem defamar, dizendo que a ressurreição não é uma verdade. Bom, preste atenção. Quem já foi no Egito, ou quem já ouviu aqueles Discovery lá, falando sobre as mumas, sobre Faraó, aquilo tudo é uma alegoria para dizer, os faraós, eles eram ricos, e para o Egito eles eram deuses, né? Deuses, por exemplo, Ramassés, Deus do Egito. Então eles eram intitularizados Deus. Por isso quando Moisés chega lá, tem uma dificuldade, dizendo assim, o eu sou me enviou aqui, Deus me enviou aqui. Que Deus é esse, Moisés? Deus sou eu aqui, né? Então os faraós, eles morriam dizendo ser Deus, e eles se embalsamavam de forma que eles eram embalsamados, que era um tipo de algo para bloquear e o seu corpo não se decompor, e eles se enterravam com todo tipo de joia. Por quê? Quando eles se ressuscitassem dentre os mortos, eles iriam se ressuscitar cheio de poder e com toda a riqueza. Até hoje, nenhum faraó foi ressurreto entre os mortos. Em qualquer religião, você vai ver uma plaquinha lá, tá? Em qualquer lugar do mundo, a existência dos restos mortais, daqueles que diziam ser líderes. Até os reis, quando você vai em Israel, você vai encontrar o lugar onde Abraão foi enterrado, é até um pouco meio perigoso, né? O lugar onde Davi foi enterrado, você vai encontrar os restos mortais de todos eles, mas tem um que não tem pele lá, não tem osso lá, não tem nada lá, e quando você entrar em Jerusalém sobre aquela pedra, você vai ver assim, não está mais aqui. Esse é o nosso Senhor. Podem até não acreditar, mas contra fatos não há argumento. Aquele lugar está vazio porque o trono foi preenchido. Alguém aí, meu irmão, é dessa fé? Alguém pode expressar uma adoração ao Senhor nessa noite? Criaram-se uma mentira dizendo, olha, crie por aí, pague bem as pessoas, viu? Pague bem para afamar e não deixar que essa tal religião chamada o caminho se propague nem cresça. A igreja é terrível, quanto mais bate, quanto mais mente, mais verdade tem na igreja. Quando eu quero dizer a igreja é você, tá? Podem pagar o que for para afamar, para dizer qualquer mentira. A Bíblia diz que toda arma contra a nossa vida não vai prosperar. A Bíblia nos deu legitimidade, poder e autoridade para que aquilo falem, desde que não sejam a verdade o que estão dizendo, não vai vingar sobre a sua vida. Por quê? Porque a verdade está dentro de nós. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está cheio de Jesus, você está cheio de verdade. Se tem verdade na tua vida, as línguas irão se enrolar e embolar, mas nenhuma arma, nenhuma profecia estranha contra a sua vida vai se tornar uma realidade. Por quê? Porque você crê no poder da ressurreição do terceiro dia. Quando Jesus foi sepultado, você foi com ele. Quando ele foi ressuscitado, você também está com ele. E um belo dia nós estaremos com ele num lugar celestial. Quem vai para lá, por favor, aí, meu irmão? E quando você vê até hoje, nós iremos para Israel. Eu vou em fevereiro, naquele estudo que eu já passei para os irmãos, já foi postergado a data por 2 vezes. Estou muito ansioso para ir agora, de uma forma diferente, só para estudar. E nós temos na nossa caravana, que está com 58 pessoas, pessoal, de Rehobote, que iremos em agosto. Em agosto vai ter gente daqui te representando lá, tá legal? Nós iremos contemplar tudo isso aí, vai ser um marco. E depois que nós inaugurarmos o céu de Israel, em agosto, chamado Rehobote, levar nossa bandeira, todo ano vai ter caravana. Então toca na pessoa do seu lado e fala, na segunda
na terceira, na quarta, nas próximas, você vai estar lá. Dá um catuque nesse irmão e fala: Deus vai te levar na terra santa. Então eles criaram a mentira, no qual é contada até hoje. Qual é a mentira? A mentira é que rola dinheiro, corrompe aí os homens, os guardas, para que eles digam em que Jesus não ressuscitou e os discípulos roubaram o seu corpo. Só que isso é uma mentira, diga, isso é uma mentira. Porque olha como é que o texto diz em cima, por favor. Depois do sábado, no primeiro dia, bem cedo, Maria Madalena e outras mulheres foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, o anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra sobre ela. O seu rosto brilhava. Quando os guardas viram, tremeram e caíram quase mortos, falecidos. Enquanto as mulheres estavam caminhando, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Entendemos muito bem que na verdade as mulheres foram lá, viram o túmulo. Os outros evangelistas vão dizer na verdade aquilo que Mateus não conseguiu colocar. É legal? O Lucas vai ser bem claro, o evangelho de João vai ser mais claro ainda. Só que Jesus apareceu, o primeiro nome lá descrito lá, Maria de Magdala, Maria Madalena, porque o nome Maria era bem comum, como José e todo mundo sabe, né? Mas Magdala era a sua aldeia, que ficava às margens da Galileia. Então Maria de Magdala, Maria da aldeia de Magdala, e tornou o nome de Magdalena, ok? Então ela viu Jesus e apareceu para ele. Depois, os dois discípulos de Emaús, de Lucas 23 e 24, caminhando, entristecido, Jesus apareceu para ele. Quem lembra que depois eles entrou na casa e partiu o pão, e eles disseram: nossa, é o mestre. Jesus também apareceu aos 11, e essa cena foi terrível. Eles estavam com a porta fechada, todos eles trancados. Lembra que eu falei que havia um grande medo tomando o coração de cada discípulo? E a porta estava fechada, os muros trancados, eles todos escondidos, mas orando. De repente Jesus entrou na casa e olhou para aquele grupo reunido em oração, e ele só disse uma palavra: Shalom. E você sabe muito bem o que significa Shalom, né? Shalom significa saúde, significa paz na nossa linguagem, mas a aplicação também significa nada quebrado, nada faltando, tudo no seu devido lugar. Em outras partes, quando Jesus entrou por dentro daquelas paredes lá, uma série de gols do outro lado da vida, ele disse assim: estou eu aqui, nada mais está faltando, nada mais está quebrado, e tudo está no seu devido lugar. Ah, meu irmão, tem alguém comigo nessa noite aí? Declare Shalom sobre a sua casa, declare Shalom sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Saúde, plenitude, ano da plenitude. Shalom sobre todas as áreas das nossas vidas. Quem recebe isso aí, manifestação e graça ao Senhor aí nessa noite. Então ele entra, e quando ele entra, ele vê aquele grupo reunido. Imagina eles reunidos em círculo, e ele entra atrás de alguém, provavelmente, né? Ele entra atrás de alguém, e atrás daquela pessoa, meu irmão, aquela voz que é inconfundível, né? Quem anda com uma pessoa há muito tempo pode estar de olhos fechados, se ela falar você entende, né? Imagine que seja atrás de Pedro, quando ele declarou, no meio daquela roda, atravessando aquela parede, Shalom. Imagine um arrepio que veio em Pedro, dizendo: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Não tem como se confundir a voz soberana de Deus em nossas vidas. Shalom, quando ele disse Shalom, ele disse: estou aqui. Os homens podem querer comprar, e aquele assunto já havia chegado no meio dos discípulos, em que os discípulos haviam comprado o corpo de Jesus, ou roubado o corpo de Jesus. Imagine como é que estavam eles. Agora mataram o nosso mestre, agora estamos recebendo a acusação que nós subtraímos o corpo dele. Nesse exato momento, quando Jesus entra, ele diz: Shalom, fica tranquilo que toda língua contra vocês não vai prosperar, fica tranquilo que todo nível de acusação contra vocês não vai vingar. Shalom, as coisas vão voltar no lugar. Shalom, nada vai estar faltando. Shalom, tudo no seu devido lugar. Pelo amor de Deus, dá glória a Deus no seu lugar, o mais alto que você pode nessa noite. Depois o texto diz que Jesus, na sua despedida, quando ele vai subir o monte da ascensão, ele se despede mais ou menos 500 discípulos, o que o texto de Atos diz pra gente.
O texto de Atos também diz para a gente, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no momento que Estevão está sendo apedrejado, ele rasga a sua roupa e ele diz: eu vejo o Filho de Deus à direita de Deus. No momento em que nós temos testemunhas oculares, toda a falácia do inimigo é desmascarada. O inimigo vem com uma mentira, mas o que não vai faltar no céu é verdade sobre nossas vidas. Sabe por quê? O justo não se justifica. Deus é responsável pela sua causa. Deus é responsável pela sua idoneidade. Deus é responsável pelo seu caráter. Se querem bajular ou zombar do seu caráter, o céu nessa noite manda um recado para a terra: no meu ungido, nesse que é meu, ninguém toca, pelo amor de Deus. Cadê os pentecostais nessa noite? Estava lá Saulo a caminho de Damasco. De repente ele, sem discernimento, porque crente sabe que uma luz maior do que dele é Jesus. Crente sabe e sabe o discernimento da voz. De repente estava Saulo a caminho de Damasco. De repente uma voz do céu ecoou e disse para ele: Saulo, Saulo, ei, pode ser contra os soldados romanos, pode criar mentira, mas contra fato não há argumento. Estevão viu, Saulo viu, 12 viram, 500 viram, Maria Magdala viu, Pedro, João, André, Judas não viu, mas eles viram o Senhor. Quem mais aqui, meu irmão, é testemunha ocular da presença do Senhor? Eu vi o Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado quem não viu, mas creu. Então a Bíblia compara a fé de acreditar como se tivesse visto. Uau! A Bíblia diz que quem não viu, mas creu é a mesma coisa. Então a Bíblia não diminui a gente. Se você está aqui essa noite, são 7h10 da noite, domingo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, relaxando, dando nome para a sua preguiça, dizendo: trabalhei a semana inteira, quero descansar. Sabe por que você não descansa? Sabe por que você não obedece a sua preguiça? Porque maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que te chamou. Talvez você tenha argumentos, dores no seu corpo, desentendimento, falta, necessidade alguma, mas nada disso parou. Sabe por quê? Quando você está fraco, o poder da ressurreição te faz forte. Quando você quer desistir, você olha para ele e fala: o preço foi muito caro, eu sou um discípulo de Jesus. Ah, não vai parar, não, até a morte eu estou com Jesus, Júnior. Até a morte eu estou com Jesus. Somente a morte vai me separar momentaneamente, mas a morte, na verdade, é uma passarela que vai me levar direto para o céu. Alguém nessa noite está recebendo isso aí, meu irmão? Irmãos, podem falar o que for da gente, acredita. Talvez você é aqui uma pessoa respeitosa no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, aonde quer que você esteja. O simples fato de alguém falar de você que você está incomodando. Ninguém vai falar de alguém que acorda meio-dia com um controle de televisão na mão e não sai para ganhar as coisas. As pessoas só vão falar daquele que tem sucesso. Então cada vez que alguém falar de você, cada vez que alguém tocar no seu nome, cada vez que alguém der um catuque, significa: estou no caminho certo. Aprenda uma coisa, pergunta o quê? Ladrão não tem interesse em casa vazia. Casa vazia vai roubar o quê? Dá uma balançada nesse irmão, fala: você está entendendo? Você tem muito valor. Tem coisas que ainda nem está fazendo, você nem tomou posse ainda, mas o inimigo já sabe que é teu, está querendo te bagunçar, está querendo mexer contigo. Mas nada, irmão, quanto mais mexe em você, quanto mais mexe no reino, mais você cresce. Tem alguém comigo nessa noite aí, meu irmão? Então as testemunhas citadas aqui, elas viram, e os soldados inventaram uma mentira. E nós hoje, irmão, com verdade, nós somos essa testemunha no qual nós vimos o Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, verso 1, Lucas 24, verso 1, Lucas 24, verso de número 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando especiarias em que haviam preparado, e viram que a pedra havia sido removida e afastada. Olha a visão de Lucas. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Diga glória a Deus.
Enquanto estavam ali perplexos, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes, os anjos. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, os anjos: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Irmão, quem vive o nível do céu, vive na revelação do céu, irmão. A terra não entende nada, por isso que às vezes, por exemplo, você está aqui nessa noite, aí você vai voltar para casa com um familiar, com alguém no qual não entende nada. Sabe por que essa pessoa ignora você? Sabe por que ela desdenha de você? É porque ela não vive o nível da verdade que você vive, irmão. Agora, responsável é você de voltar e fazer diferente, porque você sabe para onde você vai e ela não. Então quem era cego agora está enxergando, somos nós, irmãos. Quem era surdo agora está ouvindo, somos nós. E a Bíblia diz que muito é dado também, muito é cobrado. Está entendendo, meu irmão? Tem gente batendo cabeça com gente ignorante, discutindo com quem não sabe o destino do céu. Ei, fecha seus olhos, irmãos, para essas coisas. Olhe para o céu, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 2 pessoas podem dizer amém nessa noite aí, meu irmão. E os anjos dizem assim: quem é do céu sempre fala da ressurreição. Não está mais aqui, lembre-se do que ele disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então lembraram dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 11 e às outras pessoas que haviam acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres acompanharam ela o relato dos apóstolos, tudo que eles falavam. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Repete comigo: para eles, a história contada pelas mulheres que viram Jesus parecia uma história absurda. Quem já ouviu aquela frase: Maria vai com as outras? Olha onde nasceu aqui, veja bem no verso 10. Maria Madalena, Joana e Maria vai com as outras, mãe de Tiago. Olha aí, e as mulheres acompanharam e relataram tudo o que havia acontecido aos apóstolos. E quando elas chegaram, quando nós olhamos no versículo acima, dá uma olhada lá por favor no verso 11, Mateus 28, verso 11, Mateus 28, verso 11, Mateus 28, 28, verso 11, muito obrigado. Enquanto as mulheres estavam a caminho, repete comigo: enquanto elas estavam a caminho. Você vai descrever e colorir isso na sua cabeça o seguinte: elas foram no túmulo, viram que a pedra havia sido removida, os anjos anunciaram para ela a ressurreição de Jesus, agora elas estão a caminho de onde? Aí se completa aqui, verso 10 de Lucas 24, por favor. Maria Magdala, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que acompanharam relataram tudo aos apóstolos. Agora sim, na volta dela, elas disseram isso. Aí no verso 11: para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nela. Quem, irmãos, que ela está dizendo? Diga: os 11 apóstolos. Viveram com Jesus, comeram com Jesus, estavam refém dessa palavra, irmãos. Quanta incredulidade para a gente acreditar. Por que a gente acredita e ministra na vida dos outros que vai dar certo, mas na nossa a gente desiste, né? A gente está num dia ruim, alguém conta uma história para a gente diz para a pessoa assim: não vai dar certo na fé, e você está sem fé nenhuma, né? Quantas vezes acontece? Só que são os 11 apóstolos, sabe quem está ali? Pedrão, Joãozão, Tiagão, André, todos eles ali, meus irmãos, desesperados. E o texto faz uma analogia que eles acharam uma história absurda. Que absurda? Que papo é esse de Jesus ressuscitar? Que papo é esse de Jesus, de o túmulo estar removido? Não está ouvindo um assunto que está rolando aí não, que a gente roubou a pedra? Difícil de acreditar. Olha só o que vai acontecer aqui agora, no verso número 12. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando, olhou atentamente para dentro e viu panos de linho vazio. Então voltou para casa, admirado do que havia acontecido. Pedro, nesse momento em que as mulheres vêm anunciar aos apóstolos, o próximo episódio agora é que Pedro e João vão sair correndo desesperados, igual 2 meninos. Vão sair desesperados, e acredite, esses meninos têm média de 20 anos de idade. A gente fala Pedro como se fosse um senhor, João como senhor, né? Isso é lá na frente, irmãos, tá? Aqui nessa chamada deles, eles estão com pouca idade ainda, na beirando 20 lá. São 2 jovens correndo. De repente, diz o texto que João chegou na frente de Pedro, Pedro chegou depois. E agora o Pedro, ele testifica dizendo assim: estou admirado, de fato. Ou seja, precisou ver para crer. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado quem não viu e creu.
Mesmo sendo Pedro, meu irmão, um cara totalmente avantajado por muitas assertivas, ele, acertou e foi ali honrado por Jesus. Tu és Pedro, tu és Cefas, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, né? Pedro, aquele cara no qual tem a mensagem para o grupo, há uma incerteza do grupo de quem é Jesus, ele diz, tu és o Filho de Deus. Agora ele precisa sair correndo para ver. Irmãos, já não sabia que Jesus ia ressuscitar? É igual para nós aqui, por exemplo, o tempo está passando, e tem gente que perdeu aqui o feeling do arrebatamento. Como você sabe perder o feeling? Porque perdeu o temor, perdeu a santidade, e sabe que só no nível de santidade que você vai para o céu. A mesma coisa Pedro, está aqui, desesperançado, sem esperança. O texto diz que ele está perplexo, e ele teve que ir lá para ver. Será que Deus essa noite vai ter que dar um sonho para a gente do que vai acontecer sobre essa terra? Será que nós teremos que ter uma visão ou a palavra suficiente para a gente não se desesperar e não se afastar? Quem confia na palavra de Deus? Então para de pedir a Deus sinal. O maior sinal é a Bíblia, irmãos. Para com esse negócio de ficar procurando vazio, quero que alguém me fale do meu passado. Vai na macumba, irmãos. Faz um trabalho, arreia alguma coisa. Se o passado fosse tão interessante para você, você ficava lá nele. A gente fala do futuro, irmãos. A própria Bíblia diz que o passado já não tem mais vigor sobre a gente, irmãos. O que interessa para Deus é o já, o agora. E o que interessa para Deus é para onde você vai no futuro. A Bíblia chama a gente de nova criatura. Repete comigo, nova criatura. E ela diz as coisas velhas e tudo se fez. Para com isso, irmãos. Por que deu errado aquele dia? Irmão, já foi. Não adianta chorar mais o leite que derramou. Já era, irmãos. Já era. Então interessante para a gente aqui e agora. Aí o Pedro chega lá e ele testifica. E o texto diz que agora ele começa, a ficar admirado e começa a dar ênfase literalmente. Jesus ressuscitou de verdade. E ele volta. Só que o João é algo mais avantajado para a gente. O Evangelho de João, no capítulo 20, ele diz para a gente, na realidade, o que não foi suficiente em nenhum dos outros evangelhos. Ele rasga a linha dizendo para a gente assim, no verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, todos eles são o mesmo texto, contado de forma diferente, respeitando a visão de ótica de todos eles, tá legal? No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu a pedra da entrada que havia sido removida. Presta atenção. Correu e encontrou Simão e Pedro. Sabemos que ela correu e foi lá, anunciou os 11, Mas por que o texto diz correu e falou a Simão e Pedro? Porque foi só os dois que foram testificar o que ela havia falado. E os outros discípulos, aquele quem Jesus amava. Então o texto diz sobre Pedro, mas a gente sabe que o texto está aqui dizendo aquele quem Jesus amava. Quem era esse? João, Então os dois e disseram, tiraram do túmulo o corpo do nosso Senhor, não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo chamado João foi mais rápido do que Pedro e chegou o primeiro no túmulo, baixou e olhou para dentro e viu ali a faixa de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou e também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Repete comigo, notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Diga, pano dobrado. Pelo menos 3 vezes, diga isso para sua memória não esquecer mais. Todo mundo junto. Mais uma vez. A última vez. Só para não perder o costume. Beleza, pano dobrado. Então você entende que toda a história que nós estamos narrando aqui é uma história no qual pontualiza o ponto-chave. Lembra que eu comecei? Que todos dizem ser Deus, Mas na verdade Deus é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus se torna um Deus reconhecido, se torna Senhor de tudo, da vida e da morte, porque apenas Ele ressuscitou dos mortos. Nem o outro que diz ser alguma coisa teve esse poder, essa ênfase tão grande. E essa é a graça do Evangelho. Se não houvesse ressurreição de morte, não seria o Evangelho. Se Jesus não houvesse ressuscitado entre os mortos, a gente estaria como os outros, servindo deuses também. Então
Então essa eu digo a única como se fosse pouco, mas essa é a única e suficiente questão em que nos faz estar aqui nessa noite hoje. Porque passa-se centenas de anos, 2 milhares de anos, ou 2 reinos milenares aí, a cada 1000 anos, né? E a verdade continua sendo a mesma. Qual a verdade? O túmulo está vazio e ele ressuscitou ao 3º dia. Bom, se você olhar o que nós acabamos de repetir no verso 7, versículo 20, diz assim, ó: e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Quem veio naquele culto que sabe que José de Arimateia resgatou o corpo de Jesus, embalsamou, perfumou, enrolou um pano sobre o corpo dele e botou lá, porque a hora do sabático já estava iniciando, já ia dar 6 horas de sexta-feira, que é o sabático. O judeu não mexe mais em nada e não pode tocar nem coisa impura, né? Então esse pano que o José de Arimateia colocou, enrolou Jesus, está lá. Só que o João, ele tem uma colocação absurda para a gente. Pergunta qual? Ele traz detalhe. Não sei se você já entrou num lugar e você percebeu o detalhe do lugar, no qual muitas pessoas nem percebem, né? Você entra numa casa, você percebe um detalhe. Você entra num lugar, você percebe uma frase, né? Então você é aquela pessoa perceptível. E nós precisamos ter essa atenção e dar essa exclusividade à palavra de Deus. Ela tem que ser observada de forma minuciosa. E ele traz esse detalhe para a gente. Entrando lá no túmulo onde João entrou, aonde Maria de Magdala entrou, ele foi apenas aquele que percebeu que o pano estava dobrado. Repete comigo mais uma vez: pano dobrado. Bom, que diferença faz essa, uma vez que nós temos um título? Qual é o título de hoje? Diga: ressurreição. Existe uma mensagem aqui, para muitos são cortinadas, mas essa mensagem abrirá nosso entendimento para sempre nessa noite hoje. Então, Jesus, ele falava em parábola, acredita, na sua morte em parábola, na sua ressurreição em parábola, e ele falou novamente em parábola. Para quê? Para que aqueles que são dele entendam. Essa é a finalidade de parábola. Palavra não é para o mosquito entender, é só para quem é gente. E gente como a gente, povo de Deus, né? E mais uma vez agora, na sua morte, na sua ressurreição, ele deu um sinal que trouxe esperança. Você pode reparar que depois desse sinal, parece que o contexto muda. Parece que Pedro toma a frente de novo, toma a liderança de novo e falou: gente, eu vi. O que você viu lá, Pedro? Você viu a mesma coisa que Maria? Você viu lá a pedra removida? Maria também. Você viu lá que os anjos estavam lá? Maria também falou isso. Não, eu vi o que Maria não viu. O que você viu, Pedro? Eu vi o pano dobrado. O pano dobrado faz toda a diferença. Bom, quem já foi em churrascaria aqui? Levante sua mão, por favor. Quem vai levar a esposa hoje? Que fecha meia-noite. Quem vai levar? Quem já foi numa churrascaria boa? Fala o nome para mim dela. Mocelinha. O outro falou Varandão Gaúcho ali. Rei do gado, rei do gado. Já foi boa. Hoje está parecendo até o rei do bezerro, né? Rio Brasa. Quem já foi? Fala o nome de uma churrascaria. Faz propaganda de graça aí. Se você gritar alto, o marido vai levar hoje. Aleluia. Irmã, não se mete onde você não é chamada, irmã. Minha esposa gritando, arrumando problema para mim. Alguém falou Lago Sul, lá em Petrópolis, maravilhosa, pelo amor de Deus. Vale a pena subir a serra e descer lá em Quitandinha, porque aquela churrascaria, meu irmão, aquela paisagem, se tu me cantas, tu me levas. Não mandará machaia, olha a vassoura. Presta atenção, quando você está sendo servido por um garçom, né? Você está lá, chegou na churrascaria, aí ele coloca na sua mesa um tabletzinho, um papel, geralmente um negócio, não sei se hoje mudou, mas era um papelãozinho, onde estava uma cor verde, escrito assim: sim, por favor. Já ouviu isso? Aí se você comer uns 10 quilos de picanha, aí você está empanzinado, você vira aquele tablet para o outro lado, e aí está vermelhinho, Aí você vai ver lá que tem uma frase escrita: não, obrigado. Já ouviu isso? Quem já contemplou isso aqui? Então sobre a refeição, tem gente que ignorou isso tudo e falou: pastor, eu nunca coloquei o vermelho. Para mim é verde do início ao fim. Guloso, aleluia. Esse que eu vejo aí, um espírito da avareza dominando sua barriga, meu irmão. Controla-te, Israel, né?
Quando você muda o lado, você está dizendo para o garçom a seguinte colocação, presta atenção que nós iremos entrar no texto, perca essa linha de raciocínio não, nós estamos dizendo para o garçom que, olha garçom, eu estou satisfeito, eu não quero mais. E quando você bota para o vermelho, você está dizendo assim, já terminei, vou ao banheiro, manda minha conta e estou indo embora. Mas quando você mantém no verde, você está dizendo para ele o seguinte, ainda que eu esteja no banheiro, ainda que eu levante um pouquinho para dar uma sacudida, né? Tem gente que é assim, né? Balança o saquinho para lá e para cá, para querer ver mais um pouquinho de pipoca. Então, dá uma ajeitadinha ao Fábio, ele sabe de tudo, né? E aí quando você deixa no verde, ainda que você levante para ir ao banheiro, você está dizendo para ele, estou no rodízio ainda, não esquece de mim não, está entendendo? Aí você vai no banheiro, você deixou no verde lá, você vai no banheiro, mas aquele fato de você deixar no verde dizendo sim, obrigado, quer dizer, não vou catar o prato dessa pessoa, ele pode até catar o prato e colocar outro mais limpo, para que quando você chegue, você ainda continue a participar do rodízio. Quem já fez isso? Né? Exatamente, quando o texto diz ali, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Costume judaico, nosso judeu aqui, messiânico está aqui, costume judaico, toalha, o escravo ou servo, ele preparava um grande banquete para o seu senhor, ele preparava um banquete com tudo, e o senhor daquele servo sentava-se à mesa, e o escravo ficava igual um garçom, né? Qualquer emergência ele atendia. O senhor daquele servo, se ele quisesse terminar o rodízio dele, o cardápio dele, ele dizia para aquele servo assim, a seguinte colocação, tinha sempre uma toalha, né? Um pano de limpar a boquita, ok? Sempre aquela mesa, então ele fazia a seguinte colocação, olha o recado, lembra? Vermelho para cima significa o quê? Não mais. Verde significa o quê? Sim, vou continuar, repete comigo, verde, vou voltar, vermelho, não volto mais aqui. Jesus, ele pegou o pano e dobrou. No judaísmo a prática é a seguinte, olha, vê. A pessoa, ela tem o hábito de comer com as mãos. Você já viu nesses filmes aí? Então se suja. A barba de um judeu, geralmente é aquela barba de um rabino, aquela coisa bem avantajada. Então qual é o papel da toalha? Ele vai limpar as mãos todinho com a toalha. Aqui, não é isso, professor? Ele vai limpando a mão, fala aqui, por favor. É isso aí. Ele vai limpando a mão com a toalha. Ele tem a barba grande, ele vai fazer a mesma coisa também, vai limpando a barba. E a barba quando é aquela grandona, aquela barba grandona. Se ele fizer isso aqui na mesa, após limpar e acabar, e fizer isso aqui, ele está dizendo, não volto mais aqui, pode recolher a mesa. Ok? Essa é a colocação. Agora, quando ele pega a toalha, acabou de fazer a sua refeição, ele faz a seguinte colocação novamente. Quem está no espírito aí? Qual é a mensagem? O que é que muda após esse ato? Qual a mensagem que ele está enrijecendo os discípulos, dizendo assim, olha, toalha dobrada, toalha dobrada significa verdinho para cima, eu vou voltar. Tem alguém para receber isso aí, por favor? Tem alguém para receber isso aí, por favor? São sinais que o nosso Senhor não nos deixou órfão. Ele disse para Pedro, olha a toalha. Então tem algumas coisas, talvez que a sua esposa não percebeu, talvez o seu liderado não percebeu, talvez até hoje você não havia percebido.
Mas o interessante é a gente difundir a mensagem do Evangelho. Para quê? Para que a igreja seja enriquecida, nutrida. Ou seja, catuca alguém do seu lado e fala: a toalha está dobrada, queridão. O que há de vir virá e não tardará. Ei, por que a toalha está dobrada? Pergunta para mim por quê. Porque quem está na esperança de participar da boda dos cordeiros aí, irmão, vai ter um grande banquete para a gente. A toalha está dobrada, ele está dizendo: vinde a mim, na casa do meu pai há muita morada, preparai um banquete para a minha noiva, e nós sentaremos naquela ceia, nós estaremos com o Senhor, nós refaremos a nossa aliança com Ele. Aquele grande banquete daquele dia está mencionado aqui, toalha dobrada, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não está bagunçado, shalom, tudo dobrado, shalom, tudo no seu devido lugar, shalom, eu vou te buscar, e diz o Senhor nessa noite, vale a pena perseverar naquele grande dia, perante aquele banquete. Diz a Bíblia Sagrada: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais planto, as coisas velhas ficaram pela terra, a morte foi embora, agora nós estamos no céu, receberemos um corpo novo, veste nova, o nosso nome vai ser falado no céu. Vale a pena nós olharmos para essa toalha e prestarmos bastante atenção. Existe uma mesa colocada para nós, irmãos. O meu lugar está lá, irmãos. O meu lugar está escrito naquele lugar, irmãos. Eu sei que Jesus vai me servir dizendo: bem-vindo, filho amado do meu Pai. Entrai para o gozo do teu Senhor. Quem aqui, meu irmão, tem um nível de esperança pela Santa Ceia que é servido na igreja? Imagine a ceia dos santos. Gente de todo jeito, gente de toda língua, gente de todo povo, todas as nações, sendo chamado para o único banquete. É para lá que nós vamos. Tudo isso com uma mensagem colocada de esperança para o discípulo, aquele que propaga boas novas. A toalha está dobrada. O que quer dizer isso, Pedro? Lembra não? Quando você quer continuar comendo, o que você faz? Não dobra a toalha? Então, ele está dizendo para a gente não perder o dia daquele grande banquete. Eu não sei quais são os sofrimentos seus na terra, mas vale a pena. Vale a pena, sabe, não se paralisar pelo aquilo que estão falando, porque disseram: avisa que os discípulos roubaram o corpo. Tem um monte de gente sem esperança, mas o que motiva a gente a ter esperança? Essa toalha dobrada para mim já é o bastante. Eu vou aguentar, eu vou suportar, eu vou aturar, eu vou buscar, eu vou me entregar, porque eu aceito esse convite. Toalha dobrada na minha casa, toalha dobrada na minha família, toalha dobrada no meu casamento, toalha dobrada nos meus filhos, toalha dobrada na minha saúde, toalha dobrada nos meus negócios, toalha dobrada no meu ministério. Jesus vai voltar, e essa é a razão no qual nós estamos aqui nessa noite. Cadê você, meu irmão? Essa é a esperança daqueles que não retrocedem. Ele fez questão de, no momento de maior incerteza para todos os cristãos, deixar um sinal, uma toalha dobrada. Pedro pegou essa mensagem e levou para todos os outros. Eles se animaram. A Bíblia diz: animar uns aos outros. Toca na pessoa do seu lado e fala: a toalha dobrada é um convite para o nosso jantar. Naquele grande dia, eu fico imaginando aquelas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, aquela mesa sem tamanho, perder de vista um mar de gente sentando, o próprio Cordeiro nos servindo, sentado num lugar celestial, sentado num lugar onde foi prometido para a gente, desejado por muitos. Estaremos lá. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não há nenhuma mensagem, outra Bíblia
bíblica que revela tanta clareza à volta de Jesus quanto essa toalha dobrada nessa mesa. Para todos nós que somos cristãos, Ele está dizendo: não desanimem vocês, não retroceda vocês, porque eu vou voltar para buscar a sua igreja. Qualquer uma outra religião é falácia, mas aquilo que ele diz, ele testifica. Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 5, 4, verso 13: não demais, irmãos, não desanime, incentive uns aos outros, porque o mesmo Senhor que foi para o céu, Ele vai voltar. Ao soar da trombeta, aqueles que descansaram em Cristo irão recitar, e depois nós que estamos vivos, porque cremos na toalha dobrada, nós subiremos com Ele a saber nos ares, estaremos sempre como o Senhor. O que há de vir virá e não tardará. Esse sofrimento, essa vida terrena vai passar. No céu é lugar de alegria, no céu é lugar de regozijo, no céu é lugar de contemplarmos a face do Senhor. Cadê aqueles da contemplação que estão aqui nessa noite hoje? Quantos irão ver o Senhor face a face? Aquilo que Moisés viu de costa, não veremos de frente. Seremos como os anjos, jamais nos iremos corromper novamente. As velhas coisas se passaram, o homem carnal se passou. Naquele lugar é o lugar dos vencedores. Quantos aqui irão conquistar a eternidade? Celebra no seu lugar. Chegar no céu, meu irmão, é papel de finalizadores. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele assim: só os campeões finalizam. Irmãos, é coisa de campeão. Só os campeões são finalizadores. Nós iremos chegar naquele lugar. E olha, os sinais são bem claros, bem evidentes. Jesus Cristo está à porta. A qualquer momento a trombeta, para aqueles que têm ouvido aguçado, vai tocar. As coisas da terra que todo mundo vive lutando vão tudo ficar. O Senhor vai chamar a noiva comprada com preço de sangue, a noiva que não se vende, a noiva que não se corrompeu, a noiva que se santificou. No momento está todo mundo dizendo que não tem nada a ver, a noiva está dizendo: para mim não, para mim é diferente. Para mim é diferente. Vale a pena ser fiel com o Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier achará o servindo. Tem alguém servindo a Jesus? Então quero motivar a você. Pergunta: com o quê? Continue servindo, haverá recompensa. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O seu nome está registrado no céu. Deus não esqueceu de você. Não deixe que as lutas, nem ninguém arranque essa certeza de você. A maior recompensa, irmão, não é o carro que você tem, o que você vai ganhar, o salário que vai aumentar, as conquistas da terra. Uma moradia de uma casa boa. A maior recompensa é você entrar naquele lugar. E melhor, aquelas pessoas que Deus lhe entregou com confiança, você subir ao céu junto com ela. A Bíblia diz que os pastores irão apresentar as almas no qual o Senhor deu. Vai ser muito gostoso quando eu chegar lá, chamar nome a nome. Senhor, deu trabalho, mas valeu. Aí se eu errar o seu nome, você fala: me dá ajuda, por favor, vai. Fala: pastor, esquece meu nome não, vai. Qual o seu nome? Senhor, está aqui as almas que o Senhor colocou para a gente em Reobote. Fabinho, entra logo, hein? Entra logo. Todas elas que o Senhor me entregou estão sendo lhe devolvidas agora. E o pastor apresentará as ovelhas ao Senhor. O mais engraçado desse texto é que eu fico assim: se eu vou apresentar porque eu já conheço ele. Uau! Antes eu vou bater um papo com Jesus. Senhor, tem um café moído aí na hora aí? Tem. Pô, se tem janta, tem café. Eu bebo um café durante a janta. Tem gente que bebe depois, né? Se tem janta, por favor, Senhor, um cappuccino. E pode beber, que no céu não engorda. É ou não é? Já viu anjo gordo? Não tem anjo gordo na Bíblia. O céu não engorda. Então, olha a vantagem para o céu. Tudo quanto é tipo de gordura vai ficar na terra. Eu vi muita motivação com isso agora, mais do que Jesus, viu? Gente, a motivação de ir para o céu. Jesus vai estar lá, pessoal. No céu a gente não vai engordar.
tem gente que falou assim: amém, nem queria, né? Certo, nem queria. Irmãos, toalha dobrada sobre a mesa significa que o anfitrião da casa ainda voltará a fazer outras refeições. Toalha dobrada no túmulo significa a mensagem para todos os discípulos não ficarem desesperançosos. Ele está dizendo: eu voltarei. Tem alguém comigo aí? Não? O Evangelho de João traz umas coisas para a gente bem brilhantes. Veja bem o que diz no verso 11, no capítulo 20 ainda. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou e olhou para dentro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados na cabeceira e os pés onde eles estavam, o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o corpo do meu Senhor, não sei onde colocaram. Verso 14: então ao virar para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Fala para o irmão desse lado: compra uma Bíblia cronológica, seu pão duro. Fala para ele: investe em material, senão você vai ficar achando que o pastor tem uma Bíblia diferente, ou fala algumas coisas. Não é, irmãos. Compra uma Bíblia, para de comprar iPhone, compra Bíblia. A irmã investe no cabelo, na unha, drenagem, sei o que, sei que lá, mas não compra uma Bíblia. Está comigo aí, não? Olha só que assunto interessante quando a gente pega uma Bíblia cronológica. O mesmo texto apresentado, Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16, agora é apresentado por João, o evangelista João, de uma forma diferente. Quando ela entrou e olhou para dentro, ela viu os anjos. Os pés dele é onde Jesus estava morto. Mas ao sair, baixou, saiu do túmulo e olhou no jardim. Olhou aonde? Aonde que ela olhou? Quando ela olhou no jardim, que é o lugar do túmulo, ela viu alguém em pé. Olha que mole a Bíblia dá para a gente. A narrativa é perfeita, Maria não percebe, só que o narrador diz. Então ao sair, ela viu alguém em pé. Mas o narrador está dizendo: era Jesus, e ela não o conheceu. Está alguém comigo aqui? Não? Olha o que diz o verso de número 15, por favor. Dá uma passada. Olha o que ele vai dizer. Lembrando, ela não percebeu que era ele. E ele vai dizer: mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? E ela, pensando que fosse o jardineiro. Onde ele está? Diga: no jardim. Quem está no jardim é o quê? E ela, pensando que era um jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga onde colocou, eu irei buscar. Nessa mesma hora, verso 16, Jesus disse: Maria. Eu não falei que ele sabe o seu nome? Aonde você mora? O que você precisa? Tem alguém aí, meus irmãos? Nessa mesma hora ele disse: Maria, disse Jesus. Ela se voltou e exclamou: Rabone! E quer dizer mestre. Quem é filho sempre conhece a voz do Pai. Quem é discípulo sempre conhece a voz do discipulador. Nesse mesmo momento ele diz Maria, com aquela voz, e ela diz mestre. Só que antes de ele chamar ela pelo nome, ela tem um discernimento dizendo que ele é quem? Jardineiro. Seu roubador de corpo, seu coveiro, aonde você colocou o corpo do meu Senhor? Só que ela estava conversando com o próprio Jesus vivo e encarnado novamente. Não é reencarnado, encarnado, o que Jesus havia ressuscitado. E nesse exato momento, ela ainda com a mente confusa, ela diz que é um jardineiro ao pé do túmulo, na cova onde Jesus foi colocado e morto por 3 dias somente. Por que a graça de Deus é tão exagerada sobre nós? Por que Deus dá alguns detalhes para a gente? Por exemplo, por que foi a Eva a primeira vez? Desculpa, por que foi a Madalena a primeira vez e não os homens, os discípulos? Por exemplo, o texto enaltece dizendo que João era o discípulo a quem Jesus amava. Por que não João para ver? Por que não Pedro, cheio de crédito, cheio de falha, mas cheio de crédito também, para ver o corpo de Jesus? Por que, irmãos? Por que tinha que ser a mulher? Por que esse primeiro contato da primeira pessoa, a primícia, poderia ser a mulher? Irmãos, por quem que levou a culpa
de séculos e séculos e milênio em que havia entrado o pecado pelo mundo. Gênesis capítulo 3, versos número 8, por favor. Gênesis capítulo 3 e o verso de número 8. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhar aonde? Aonde, pessoal? Então Eva e Adão tinham relacionamento com Deus aonde? E lá onde nós estamos, João capítulo 20, nós estamos vendo que Maria está conversando com Jesus aonde? No mesmo lugar da queda será o lugar da restauração. No ponto mais fraco será o ponto mais forte. Eu quero dizer para você que hoje terá uma continuação da sua história que talvez esteja paralisada. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta como essa mulher, né? Porque olha o que acontece aqui, ó. Ouviram Deus caminhar no jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está, Adão? Ele respondeu: ouvi que o Senhor estava entrando no jardim e me escondi porque tive medo, estava nu. Então lhe disse: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que o Senhor me desse. Ela me ofereceu do fruto e eu comi do fruto. Agora, quando você junta a história de Eva, imagine, milênios e milênios, a mulher estava sentenciada, a mulher estava sendo massacrada. Por quê? Porque o homem, ao invés de tomar a postura, disse assim: foi a mulher. Quantos de nós já olhamos esse sarcasmo dizendo assim: foi a mulher que tu me deste, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, ela que errou, o pecado cometido foi por ela. Imagine Satanás, né? A obra-prima que Deus fez, a criação de Deus. Aonde paralisou, ou aonde entrou o pecado, agora está saindo o pecado. De onde iniciou a história sarcástica, dizendo que as mulheres são fracas, Deus está dizendo assim: então vou mostrar para a humanidade, para o inferno, para todos ouvir que as mulheres são fortes, são corajosas. Eu não sei quanto tempo as Evas estão paralisadas, eu não sei quanto tempo Satanás tem bulinado, dizendo que você tem depressão, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo. Eu quero dizer que essa história acabou hoje. Eu quero dizer que está debaixo dos teus pés toda palavra de sentença sobre a sua vida. Eu quero dizer que o Senhor te encontra nesse jardim hoje e diz para você: ah, Maria, e você vai dizer para ele: Rabone, o meu mestre está me resgatando nessa noite. Pode dizer para as enfermidades, pode dizer para o mal, pode dizer para a ansiedade, para a depressão, que hoje ela caiu por terra na sua vida. Receba a cura, receba a restauração, receba a motivação do céu sobre a sua vida. Cadê as mulheres de Deus nessa noite aqui, meu irmão? Ele me encontra com ela lá no jardim. Poderia ter sido PC, qualquer um outro. Deveria, mas não foi. Por quê? Deus é um Deus especialista, Alda, de reparar erros do passado. É um Deus especialista de dar continuidade. Talvez você está aí: pastor, minha história está parada. Não confunda ponto final com vírgula. Se você não soube resolver a sua vírgula, Deus hoje vai abrir ela e vai continuar a sua história. Toque em quem está do seu lado e diga para essa pessoa: Ele está no seu jardim. O interessante é que me parece que essa história de jardineiro acabou. Ou seja, nós sabemos muito bem, conhecemos a história de Gênesis e sabemos muito bem que tanto o homem quanto a mulher foram expulsos do jardim. Jardim significa intimidade, lugar de falar com Deus, lugar de se relacionar com Deus. Eu não sei quanto tempo você não consegue mais sentir a voz do jardineiro. Eu não sei mais quanto tempo, porque tem gente que reclama da poda. Deus está me machucando. E pior é quando Deus não te machuca mais. Parece que Deus esqueceu de você, esqueceu de você. Mas eu vou dizer para você: vai ter algumas podas, mas significa que Ele está tratando de você. Ele está cuidando. Ei, bem-vindo ao jardim novamente. O lugar onde você é mexido, o lugar onde as suas folhas que não produzem são cortadas. Não é para que Deus não diga que não ama você, é para que você dê muito mais fruto. O jardineiro voltou a adubar a sua terra. Alguém nessa noite aí permita que o jardineiro comece a adubar as suas raízes, a molhar e encharcar ao seu redor. Alguém nessa noite pode detectar de forma visível e audível a voz do mestre. Quem nessa noite pode levantar as suas mãos ao céu e pode dizer: Rabone está de volta no seu jardim. Sabe, irmãos, nós somos acometidos de muitas falhas, sim ou não, irmãos?
Sim, nós somos acometidos de muitos erros. E existem alguns erros que força humana não adianta. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Poxa, pastor, eu divorciei agora, vou morrer. Poxa, pastor, eu errei, agora não tem jeito para mim, meus irmãos. O Senhor foi lá resgatar a humanidade através do primeiro erro da humanidade. O homem culpou e disse que era Eva. Mas cadê a proteção de Adão sobre ela? Não vamos procurar aqui a raiz matemática desse cálculo aqui, não compete a gente. O interessante é que por onde o pecado entrou, agora ele está saindo. Eu não sei onde começou a sua história de erro, eu não sei onde começou, sabe, o primeiro amor se perder na sua vida, eu não sei onde você se perdeu no relacionamento com Deus, eu não sei qual o nível do que você parou de entender que esse lugar é um jardim de relacionamento, você tem tratado esse lugar como um prédio, mas nessa noite hoje, Deus está nos chamando de novo para a intimidade com Ele. Ei, o jardineiro nunca saiu daqui, o jardineiro sempre esteve aqui, e Ele está nos chamando de novo pelo nome. Maria, só basta nós dizermos, detectarmos: Rabone, meu mestre, o seu filho, a sua filha está de volta, bem-vindo à noite de restauração, irmãos. O Senhor vai restartar a nossa vida. Sabe o que é um restart, irmãos? Existe o século de hoje. Esse dia eu estava vendo uma série no Netflix, não sei se alguém viu, uma série chamada, eu esqueci o nome, mas é algo assim que fala sobre o mercado de comércio, no qual as coisas, alguém sabe aí? Também não expliquei nada, né? É onde se compra com rapidez, onde você, é do consumidor, que você é impulsionado a comprar, um mercado no qual faz você a comprar, tudo é mensagem subliminar, compre mais, ou seja, consuma mais. Esse mercado que há de hoje, falei até para o pastor hoje, em que os produtos de hoje são muito temporários. Antigamente você comprava um videocassete, demorava 3 gerações, hoje você compra um DVD, 10 rodadas de DVD, quando existia, né? Ele parava de funcionar. Hoje a Apple, ela ano a ano lança um telefone, fazendo de você uma fábrica de indústria, um consumidor assíduo dela. Você quer o 13, você quer o 14, você quer o 15, quer o 16, você vai ali se consumindo, mas sem muita necessidade. Então há um consumo dentro da gente exagerado. Às vezes a gente compra o que nem precisa. Tem alguém comigo aí, não? Alguém pode levantar a mão e falar: Jesus, cuida de mim, Pai. Desse jeito, irmãos, desse jeito. Só que o nosso jardineiro, ele vem restaurar a nossa vida, irmãos. Quando a gente compra o que a gente não precisa, a gente está com vazio dentro da gente. A gente precisa se preenchido com algumas coisas. Sabe aquela coisa assim: ai, estou tão deprimida, preciso comprar alguma coisa, preciso comer alguma coisa. Não, isso acabou na nossa vida. Por quê? Porque nós voltamos ao lugar do preenchimento total. O jardineiro voltou a falar conosco. Ei, sabe o que eu estou dizendo para você? Você vai ter vontade de orar. Por quê? Porque o Espírito vai lhe inclinar a isso. Você vai acordar de madrugada sem sono. Você vai ver que o seu dia, o outro dia que você vai acordar durante a madrugada para trabalhar de manhã, não vai ter fadiga, não vai ter cansaço. Porque a sua alma vai estar tão saciada pelo jardineiro, sabe? Tão poldada, tão nutrida, que você vai fazer as coisas mais leves. Ah, chegou esse tempo para a gente, irmãos. O poder da ressurreição está sendo mencionado aqui nessa igreja hoje. Há uma atuação do Espírito Santo trabalhando em áreas no qual a gente está sendo tocado agora. Áreas físicas, áreas espirituais, áreas sentimentais, áreas emocionais, áreas financeiras, áreas familiares, irmão. Seja qual for a área no qual o jardineiro queira entrar, permita que ele entre hoje. Nós iremos ouvir os passos dele de novo no jardim, entrando no jardim, flutuando. Ninguém mais vai se esconder da presença, não. Quando ele entrar no jardim, ele vai ter uma surpresa. Fala para mim qual? Ou pergunta para mim qual? Nós iremos correr na direção dele, nos saltar no colo dele, dizer: eu estava com saudade do Senhor. Meu, quando às vezes a gente canta aqui, ó, o que dizer, o que fazer quando ele vem, desse jeito, não vai demorar muito para a gente sentir o toque dele. Quando ele pisar no jardim, a gente vai correndo. Quem já teve um filho aqui, meu irmão, que quando o cachorro latiu lá fora, o teu filho foi correndo junto com o cachorro, meu irmão, se embolando no meio do caminho para buscar você no meio do quintal? Quem já teve essa experiência aqui? Ou quem já foi um filho que fez isso
isso com o pai? Receber o pai na porta de casa. Tem alguém comigo aí? Não. É o que Deus está falando hoje. Meu filho, quando eu pisar, vai ser notória a minha presença. Você vai... Não. Tem alguém comigo aí? Quando eu pisar no seu jardim, quando eu entrar no seu coração, vai ser notório que as barreiras, dificuldades que você tinha, dizendo, não sei orar, não sei buscar, o que está acontecendo? Deus, eu não sinto mais, não consigo. Não, isso acabou. Por quê? Porque o Senhor nos levou de volta para o jardim dele da intimidade. É uma noite de restauração nessa noite, sim ou não? É uma noite de restauração, sim ou não? Então diga mais alto, Rabone! Mais alto, Rabone! Quando eu disser Maria, você vai dizer Rabone, beleza? Hoje você vai ser Maria, vai com as outras. Maria. Fecha os olhos, por favor, sem demagogia, fecha os olhos. Ouça essa voz. Maria. Não dá um arrepio, não. Fecha os olhos ainda, por favor. Maria. Emília. Érica. Juliana. Camila. Casey. Sérgio. Bárbara. Natália. Fátima. Jorge. Antônio. Luiz. Jorge. Maria. Dona Emília, a senhora é a nossa paixão. Depois de Jesus, muito depois de Jesus, vem a senhora. A senhora nos motiva, porque a senhora já conhece Jesus, já tem um tempo, continua apaixonada por Ele. Quem hoje quer vir no altar chorar um pouquinho na presença? A gente vai cantar umas canções aqui, para nos levar no nível de adoração, bem diferente do culto da manhã. Mas quem hoje quer sentir o Senhor no jardim, se derramar, buscar um pouquinho? Quem quer sentir um toque? Você pode gemer no espírito, sabe? Você pode colocar para eles agora as suas dificuldades, as suas limitações, os seus anseios. Diz para ele, Senhor, ainda bem que o Senhor está de volta no meu jardim, pois eu precisava muito conversar com o Senhor. Vamos fazer o seguinte, aqui, Júnior, é uma sala com Deus. Quem quer vir na sala conversar com o Senhor? Está válido para todos. Quem quer vir na sala conversar com o Senhor? Quem quer se chegar perante a Ele? Se não tem mais lugar aí, sobe aqui no altar. Sobe aqui, senta num canto aí. Gacha aí. Não é o jardim do Senhor? Então vem todos para o jardim. Vamos ter um encontro com Ele. Amém? Feche os olhos, por favor. Estou no meu jardim, fechei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com
lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, Te adoro. te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Diga isso. Quero ver a igreja. Quero ser. Quero ser Aí, irmãos, vocês estão livres nessa sala aqui. Essa sala de recomeço, de conquista, da sensibilidade. Permita-se mergulhar ao momento dessa canção, esse momento de intimidade. Ninguém vai impor as mãos sobre você, a intimidade é sua, o véu do tempo se rasgou para todos. Você tem livre acesso a Deus. Não importa o quanto pecador você é, o pecado que você cometeu uma vez que você, ao entrar por esse lugar, você pediu perdão ao Senhor. Sinta-se perdoado. Dá um abraço em você. Dá um abraço em você. Vamos, Alaís. ao Deus que me deu tudo. Te dou meu coração. Eu dou meu coração. O perfume mais caro. Adore ao Senhor com essa canção. Vai. Derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume.
Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado, Senhor, no seu jardim. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo, Senhor, sem reserva. Eu te entrego tudo, Tudo que há em mim, Senhor. que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Diga o nome dele, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que tem poder para nos curar feridas que ainda estão disfarçadas como cura. Nós estamos aqui no seu jardim, lugar de restaurar relacionamentos quebrados. Nós aceitamos o seu convite de estarmos contigo naquele grande banquete. Entendemos a mensagem dessa noite hoje e queremos te pedir, meu Pai, de volta a nossa intimidade, de volta a nossa paixão. A tua palavra me diz que desejo da adoração vem do Senhor. Ah, Pai, toca nos nossos lábios como tu tocaste em Isaías, para que nós possamos oferecer canções, adorações ao Senhor. Que nossas mãos, meu Pai, sejam mãos limpas, livre de todo o pecado, para que possamos levantar ao Rei dos Reis e adorar o seu nome, Pai. Oh Deus, nós reconhecemos o poder da tua voz que entra no nosso jardim hoje. Nós reconhecemos o poder da tua ressurreição, meu Pai. Te declaramos como o Senhor da nossa vida, Salvador e suficiente em nossa história. O Senhor é o nosso Rabone, o Senhor é o nosso Mestre. Hoje nós estamos de volta ao relacionamento contigo. A vida é cruel, a vida nos fadiga, temos tantas responsabilidades, mas a melhor parte que nós escolhemos hoje é estar aos seus pés, como Maria te adorando,
adorando o Senhor, reverenciando o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração nessa noite hoje, a nossa devoção como um cheiro agradável ao Senhor, o nosso mestre, o nosso eterno Senhor e Salvador de nossas vidas. Visita o nosso interior, arranca toda dor, toda tristeza, toda insuficiência, preenche os vazios da nossa vida, os vazios do luto, os vazios do abandono, os vazios da alma. Tira as enfermidades, traga a cura agora, Senhor. Qualquer enfermidade da alma, depressão, opressão, ansiedade, esteja agora saciada pela sua presença, Senhor. Toca nesse corpo agora, tira toda a enfermidade existente, traga cura. O poder da ressurreição nos traz cura nessa noite hoje. Eu oro para que o seu povo receba agora do Senhor o seu toque, receba agora do Senhor a sua restauração, meu Pai. Essa história não vai terminar sem antes o Senhor nos dar o resultado, sem antes o Senhor nos dar o grito da vitória. Nós iremos vencer, pois a tua palavra me diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Toca na nossa mente, meu Pai. Toda falácia do inimigo, toda conversa do inimigo, toda voz opressora do inimigo seja retirada agora. Restauração, meu Pai, de dentro para fora. Restauração do corpo, da alma, do espírito, Senhor. Restauração agora, Senhor, de áreas escondidas, de áreas, meu Pai, no qual não são visíveis, de dentro para fora agora. Eu peço de uma forma especial que o Senhor abençoe a casa desse meu irmão agora, abençoe a casa dessa minha irmã agora. Toque, Senhor, em toda a sua família, em toda a sua casa, em toda a sua parentela. Aonde está um dos seus, seja tocado nessa hora agora. Se há familiares enfermos, doentes, nós ministramos cura nessa noite hoje, pelo poder da tua restauração, pelo poder da tua ressurreição. Nós oramos agora, meu Pai, porque não vai falir, não vai quebrar, não vai morrer. Meu Pai, todo histórico ruim está sendo paralisado nessa noite hoje. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós estamos diante da palavra do poder da ressurreição. Se morremos contigo, também reinaremos contigo. E começou, o céu já começou pra gente. Que haja um ensaio das coisas boas do céu aqui nessa terra enquanto nós vivemos. Não somos daqui, nós somos de lá. Alguém aí nesse lugar toma posse. Alguém aí nesse lugar toma posse. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu, onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, irmãos, por favor. Eu já tenho uma toalha dobrada em minhas mãos. De forma especial, ela também será colocada sobre você da seguinte forma: quantos aqui nessa noite
Quantos aqui estão nos ouvindo, entraram aqui fora do jardim? De que forma? Afastado, desviado.